Tina, o que acontece no exercício de Face Yoga? Por que a gente percebe tanto resultado? Porque eu de verdade, assim, antes de começar, quando a Déia me trouxe você, eu sempre gostei de coisas alternativas, sempre. Eu sempre gostei muito de yoga para o corpo. Eu sempre gostei muito de chás, eu sempre gostei muito da medicina Ayurveda, que eu comecei a conhecer até mais com a Déia depois, porque eu sempre gostei das ervas da minha avó lá, dos remedinhos à base de ervas da minha avó, que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Então, isso eu já tinha. Quando tudo isso aconteceu na minha vida, então eu sempre gostei. Mas quando você veio, eu falei, será? Será que eu não vou precisar fazer, tipo, uns 3 meses ou 1 ano para ver resultado? Porque é algo que a gente, né, tem a tendência de falar, não é possível que seja tão simples assim. Pois é. E é uma coisa que eu sempre falo, tá em dúvida? Faz, mas faz uma prática. Em uma prática, você já sente o seu rosto quente. Assim. Quente. Foi a primeira coisa que eu até comentei com você, que eu percebi que aumentou a vasodilatou e aumentou a vascularização, mas eu não imaginava que assim já tão rápido. Em uma prática, né? Óbvio, igual o exercício. Você faz um dia, depois tem que fazer de novo. Precisa de manutenção qualquer coisa de beleza, de manutenção da vida precisa ser feito com constância, né? Mas assim, você numa prática de 5, 10 minutos, você já sente seu rosto mais aquecido, você percebe músculos, fala, nossa, peraí, eu tenho esses músculos no rosto, ou você percebe que, de repente, a sua testa está muito tensa, você faz um movimento aqui, né, massageando a testa e percebe que está dolorido mesmo. A minha. Por quê? Porque é músculo que fica tensionado o tempo todo. Imagina você ficar com o seu bíceps assim, forçando o tempo inteiro, ou forçando seu bumbum o dia inteiro. Como é que vai ficar seu bumbum no final do dia? Vai ficar trincando de doído, né? Porque você está tensionando aquela musculatura. E a gente faz isso com o rosto. Então, assim... Eu agora, o rosto não faz mais tanto, agora é os ombros. Eu falo que eu saí daqui e vim pro... uma coisa de cada vez. Exatamente, é uma tensão natural, que eu sempre tive, só que o rosto eu comecei a me dar conta. O rosto eu comecei a perceber, lembra que eu até contei pra você que eu olhava no espelho do carro e eu me lembrava que não era pra eu tensionar a glabela. Aí, conforme eu fui fazendo, eu fui deixando de tensionar a glabela. Eu não... Consciência, exatamente. Eu comecei a me atentar pelo espelho do carro. Eu olhava pro espelho do carro e lembrava que não era pra... Porque era natural para mim fazer ainda mais aqui, você com os olhos claros, né? Era automático. Você vê, eu nem consigo mais franzir a testa quase, porque já é uma coisa natural já. É fantástico. Isso é fantástico. Mas pode continuar, Tina. Não, e basicamente é isso. A gente está ativando a circulação, está aquecendo o rosto. Então, existe ali um estímulo da produção natural de colágeno. A gente vai percebendo isso, né? A nossa pele fica mais viva, porque você leva mais oxigênio, você leva mais nutrientes. Então, a pele fica mais viva, fica mais viçosa. Inclusive, né, eu sempre falo que a gente não tem referência do que é uma pele saudável, porque a gente só vê as mulheres com maquiagem. E nada contra a maquiagem, mas a gente realmente acha que a pele bonita é a pele com zero brilho, né? Pó. E taca ali pó na cara. Mas uma pele saudável, ela tem um brilho natural. Isso. É o viço. E é muito legal, porque eu fui vendo isso em mim, eu não reparava nisso. E fui vendo as minhas alunas, assim, delas pararem de usar base. Elas falam, eu prefiro a minha pele sem base do que com base. Eu não consigo usar maquiagem, mas... A pele fica tão bonita que você fala, gente, eu não vou esconder minha pele. E às vezes, óbvio, né? Eu sou super sardenta, tem às vezes umas coisinhas, né? Natural da pele. Na época de TPM, não agora, né? Mas que apareciam umas coisinhas e tal. Mas isso não me incomodava. Por quê? Porque eu assumi que a minha pele é assim. Eu acho que quanto mais mulheres conseguirem ter uma referência do que é uma pele natural, porque a gente se baseia numa coisa que não é o real.
E aí fica todo mundo buscando o irreal e tá todo mundo insatisfeito, né? Mas, enfim, voltando para os exercícios em si, você vai trazer todos esses benefícios para sua pele. E quando a gente fala de trabalho de musculatura, né? Esse músculo, imagina, nunca foi trabalhado. Óbvio que a gente faz os movimentos naturais do rosto, mas é igual a gente fazer. Eu ando todo dia, eu vou até o banheiro, vou até a cozinha, vou até o carro. Isso são movimentos que a gente faz naturalmente. As nossas expressões é a mesma coisa. Agora, é diferente você fazer um exercício estruturado. Você vai numa academia, você faz um exercício estruturado. E é isso que a gente faz para o rosto. Então, para você ter esses movimentos de uma forma que vá tonificar aquela musculatura, né? O músculo que está super tensionado ali, que é super utilizado, a gente aprende a relaxar. E o músculo que é subutilizado, a gente aprende a tonificar. Então, é um trabalho de compensação também, né? Porque muito da tensão é o que causa as rugas. Óbvio que a perda de colágeno ao longo dos anos, né? Aumento do cortisol, estresse, né? Tem São vários fatores. Sol em excesso, né? Não tô falando... Gente, pelo amor de Deus, sol é nosso amigo. Mas, então, assim, existem alguns fatores que vão influenciar. Mas, assim... A vida inteira a gente escuta, faça exercício físico para você se manter jovem, se manter forte, envelhecer saudável. E aí no rosto... O rosto derretendo. O rosto derretendo e a gente aprende que é para paralisar o rosto. E aí que ele vai ficar mais bonito. Existe uma incongruência. Nosso rosto tem as mesmas estruturas do nosso corpo. Óbvio que são estruturas diferentes, as estruturas são menores. Né? Mas... Tem músculos, tem tendões, ligamentos, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, tudo isso no nosso rosto. E a grande vantagem, que por serem menores as estruturas, você precisa de um estímulo menor. Então, com 5 minutos por dia, para quem fala, não tenho tempo. Se você não tem 5 minutos para cuidar de você, minha filha, reveja a sua agenda. Exatamente. Tanto que o processo de envelhecimento... eu estava conversando, eu fui na USP, já tem um tempo já que eu tenho 2 projetos, estou no 2º projeto já, estou indo para o 3º, no ano que vem acho que a gente consegue mais um. Nesses 2 projetos, quem acompanha o meu projeto é o professor Vanderlei. E uma vez eu fui lá, isso já tem um tempo já, toda vez que eu vou lá ele fala alguma coisa que eu faço, quero saber mais. Eu nunca ouvi ninguém falar disso. É engraçado, para ele é tão natural o que ele fala... Porque, claro, ele está, sei lá quantas fases na nossa frente, na parte científica, né? E ele estuda muito, todo o processo ali na USP, as maiores invenções ou maiores desenvolvimentos ali do professor Vanderlei sempre foram em tratamento de ferida. Tá. Tratamento do câncer, o tratamento de ferida de colo de útero, tratamento de ferida. Com luz e tal, né? Então, como ele entende muito desse processo e ele precisa entender... por conta desses desenvolvimentos, ele fez uma vez um comentário assim, eu não sei se você sabe, óbvio que eu não sabia, mas o que faz a gente envelhecer? Eu falei, perder colágeno, perder elastina, a gente não produz mais, e aí a gente perde, e aí a gente começa a envelhecer. Esse é um dos processos, mas antes desse processo, eu não tenho a mínima ideia, porque ele sempre questiona, é legal isso, sabe? Ele falou, a gente perde o calibre dos vasos. A gente perde vasos, a gente perde o calibre. A gente começa perdendo o calibre, então, aquele vaso sanguíneo que tinha calibre de, sei lá, 1 milímetro... Que recebia um monte de oxigênio, que recebia um monte de nutriente. Exatamente. Você começa a diminuir. Por isso que a pele vai perdendo espessura. Então, quando você pratica atividade física, estão falando do corpo, né? Porque... Falando do corpo, quando você pratica atividade física, o que você está fazendo? Estimulando circulação. Ou diminuindo a velocidade de perda desse calibre, desse circulatório. Então, por isso que a atividade física é tão importante. E no rosto é exatamente a mesma coisa, Tina. Então, o processo de envelhecimento acontece e ele óbvio que conforme a gente for envelhecendo, é inevitável que a pele... que ela realmente fique mais fina, que você perca a espessura dela, mas
conforme você estimula isso, você diminui Essa perda. Exatamente, essa aceleração, né? Que Você cada desacelera, né? Exatamente. Você desacelera esse processo. E aí diminui, por exemplo, quando você começa a envelhecer ou quando você fica bem com a pele bem fininha, bate, corta, machuca. Né? Então, uma pessoa que pratica atividade física, tem vários casos, né? Até mais velha, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor no processo de envelhecimento. Ela não vai ter dor. Inclusive, até a minha mãe, esses dias a gente estava conversando, minha mãe está com 65 e ela começou a mudar a chavinha, né, para atividade física, por isso que eu sempre achei que atividade física não era necessário, que eu só fazia dieta, porque eu achava que era só isso que, enfim, né, da nossa vivência, aquilo que a gente vê na nossa casa. Então, ela virou a chavinha com 60. Ela falou esses dias para mim, com 65, ela falou, nossa, as minhas amigas têm dor e eu não tenho dor. Por que será? Agora eu vou ensiná-la a fazer face yoga, Valente. Ai, ainda não sim, tive tá essa oportunidade, mas vou ensinar ela. Ai, já adorei mais uma glamourosa. E é esse o processo, né? São coisas simples, na verdade. E aí existe um monte de questionamento, porque, né, é algo novo. Mas a gente vê os resultados. São fantásticos. Até eu me impressiono. Tem umas horas que eu falo, meu Deus, essa é minha aluna, sabe? Assim, tem uns que são de chorar. A que eu me lembro mais, acho que também porque é da minha época que eu estava acompanhando sempre, quando eu estava fazendo o curso e tal, que é aquela jovem senhora. A Helena. Helena Norico, maravilhosa. Gente, ela foi assim... Um espetáculo. Um espetáculo. É inacreditável. Ela tem o quê? Na época ela tinha 71. Agora, 71, falamos 60, porque ela estava muito boa. Não, maravilhosa. E ela super cuida da pele. Ela é super vaidosa. Mas é isso. Uma coisa é cuidar da pele. Outra coisa é você cuidar... A pele você cuida, né? O skincare é de fora para dentro. E de dentro para fora. Tem a nutrição, né? No máximo. O que você come, o que você ingere, mas existe também esse lugar da musculatura. A musculatura, ela vai dar sustentação para essa pele. Então, se um músculo flácido não segura nada. A gente precisa trabalhar essa musculatura. Ai, é fantástico o que você faz, Tina. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Maravilhosa. Sou suspeita, inclusive, tá? Eu também, né?